Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre. Eu sou o Paulo White e hoje vamos assinalar a viagem do Santo Padre à Terra Santa entre os dias 24 e 26 de maio, em que o Papa Francisco pretende assinalar os 50 anos da histórica visita de Paulo VI, a primeira de um Papa, precisamente à Terra Santa. Nesta viagem, o Papa Francisco vai à Jordânia, Palestina e Israel. Como pano de fundo desta visita estará o conflito que opõe palestinianos e israelitas, a questão do diálogo ecuménico com a Igreja Ortodoxa e a necessidade também de diálogo entre os cristãos, muçulmanos e judeus, como único caminho para uma paz verdadeira e duradoura na região. Mas já lá iremos. Para já, proponho-vos que vejam um documentário muito interessante sobre as Irmãs Carmelitas de Belém, uma pequena comunidade com apenas 9 irmãs, num convento construído por Miriam Bouvardi, a bem-aventurada Maria de Jesus crucificado, beatificada em 1983 por São João Paulo II e conhecida por todos na região como a Pequena Árabe. Este documentário é importante, pois fala-nos também muito claramente das enormes dificuldades por que passa a pequena comunidade cristã na Terra Santa, tema que vamos desenvolver daqui a pouco com a Catarina Martins, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Vamos ver então o documentário. Od dzieciństwa była duszą modlitwy. Od dzieciństwa przeżywała bardzo głęboko transformację. Ela era o retrato vivo de oração desde a infância. Desde menina que possuía uma profunda consciência da natureza transcendente de Deus, da sua presença no seu coração. Um dia encontrava-se a rezar na capela frente à figura do Sagrado Coração de Jesus. Em êxtase começou a gritar: "Eu quero sofrer como tu pelos pecados do mundo." Ela viu rosas espetarem-lhe as mãos e os pés. Foi-lhe dada uma coroa de rosas. Sentiu o seu coração a ser espetado. Recebeu a graça dos estigmas e, no entanto, permaneceu sem perceber o que lhe tinha acontecido. Como vivia na Terra Santa, conhecia pessoas que sofriam de lepra e pensava que também ela tinha lepra. Contou à madre que tomava conta dela: "Madre, por favor, tenha cuidado para não apanhar esta doença." Ao que a madre respondeu sem dar uma explicação: "Minha filha, acredito que não corro o risco de ficar infectada." Znaczy matka, niczego jej nie wyjaśniając, mówi: "Moje dziecko, mam wrażenie, że tym się nie zaraży." Miriam Bouvardi, a bem-aventurada Maria de Jesus crucificado, nasceu em janeiro de 1846 na Palestina, a menos de 18 km de Nazaré. Era uma rapariga simples, oriunda de uma família pobre da Galileia. Não sabia ler, mas recebeu excepcionais dons místicos dos estigmas e levitação. Em 1878, Miriam participou na construção de um convento de carmelitas em Belém, diretamente por cima da gruta, onde se veio a saber mais tarde, David foi ungido rei. Miriam construiu o convento num formato redondo e, quando viu os efeitos do seu esforço, passou 3 dias de grande sofrimento com medo de não ter criado algo que pudesse ser comparado a um quartel militar. Przeżywała przez 3 dni ogromne cierpienie, czy tak naprawdę nie stworzyła czegoś, co by można nazwać koszarami wojskowymi. Turis Davidica. Coś Algo nele parecido a uma torre defensiva. jest. Na pierwszym piętrze są tylko cele. O primeiro andar é ocupado exclusivamente por celas e é atribuída uma cela a cada uma de nós. Sendo uma torre, cada cela está virada para uma direção diferente e, como tal, desta forma muito simples, sem simbolismos exagerados, abraçamos o mundo todo com orações. Zwyczajny, bez wielkiej symboliki sposób. Atualmente, 9 irmãs habitam o convento de Carmelitas de Belém e outras 4 esforçam-se para se juntar a elas. Beatificada pelo Papa João Paulo II em 1983, Miriam tornou-se a primeira santa palestiniana dos tempos modernos, conhecida como a Pequena Árabe.
Tenho grandes esperanças de que ela será canonizada por consideração aos palestinianos. Tenho mesmo a impressão de que Mariam lhe dá uma grande ajuda, porque sentem instintivamente que ela não teve uma vida fácil. E, no entanto, conseguiu ultrapassar tudo e, como tal, acreditam que ela os compreende e ajuda-os. Mesmo se a situação for muito difícil, ela ajuda-os a viver vidas completas, cheias de alegria e esperança. Eu admiro muito a fé deles, a fé das pessoas que vivem aqui, porque sinto que para eles é uma parte verdadeiramente vital da sua existência. Ao mesmo tempo, sentimos que a vida é realmente difícil. É verdade que os cristãos podem estabelecer uma ponte entre os dois mundos, muçulmano e judeu, mas nunca foi uma tarefa fácil para eles. C'est jamais très confortable non plus. W Betlejem i w okolicach mamy 68 meczetów. Nie zawsze są to typowe meczety z minaretami. Można zobaczyć tutaj na zwykłych budynkach czy kamienicach betlejemskich umieszczone megafony i następuje moment tej samej pory modlitwy dla nas i dla naszych braci muzułmanów. Tyle tylko, że jeśli my modlimy się w chórze, to nas... Existem 68 mesquitas em Belém e arredores. Estas mesquitas não são sempre típicas. Junto com os minaretes, podem-se ver também altifalantes instalados em prédios de Belém e casas da cidade. Quando chega a hora da oração para nós e para os nossos irmãos muçulmanos, acontece uma espécie de confronto. O som vindo da cidade é tão alto que não nos conseguimos ouvir umas às outras a cantar as orações. Posso acrescentar que Belém tem 32 comunidades cristãs e os cristãos formam um total de 2% da população da Terra Santa. Acredito que raramente nos apercebemos, especialmente na Europa, que vivemos realmente numa cidade muçulmana. Todavia, permanecemos muito conscientes de que esta é a cidade onde Jesus nasceu. Daí a nossa presença ser muito importante para nós. Por isso é que tomamos a decisão de ficar aqui para sempre. Wiele rodzin chrześcijańskich w ostatnim czasie opuściło to miejsce. Dlatego jest tak bardzo ważne, aby chrześcijanie bardzo świadomie zostawali tutaj. Może też jest ważne. Muitas famílias cristãs deixaram este local recentemente. Por isso é que é muito importante que os cristãos permaneçam aqui conscientemente. Talvez seja também importante que sintam a solidariedade por parte do resto do mundo e que sintam que vivendo aqui não precisam de se sentir sozinhos ou em perigo, pois vivem na terra natal de Jesus Cristo. Para nós é óbvio que vamos permanecer aqui independentemente do que venha a acontecer. As irmãs carmelitas, tal como os habitantes de Belém, sentem muito conflito entre os israelitas e palestinianos, que dura há dúzias de anos. Elas sustentam-se costurando e bordando vestes litúrgicas e fazendo hostes para as igrejas de Belém. Também passam o seu tempo a arquivar as memórias da irmã Mariam, assim como a receberem peregrinos e cristãos palestinianos fascinados pela vida desta pequena árabe. Muszę się przyznać, że gdybyśmy żyły tylko oparte na tym, co Tenho możemy... de admitir que se tivéssemos que sobreviver puramente do que produzimos com as nossas próprias mãos, não teríamos o suficiente para manter este convento. Também não haveria o suficiente para executar trabalhos de restauro neste convento. Há alturas em que chegam aqui 5 autocarros cheios de peregrinos. Isto corresponde a cerca de 300 pessoas, todas a quererem visitar este local ao mesmo tempo. A igreja pode suportar no máximo de 300 pessoas de cada vez, mas se as pessoas desejarem visitar um museu, então os nossos meios são muito limitados. Daí a nossa ideia de simplesmente utilizar um dos nossos jardins para criar o Centro Mariam, como lhe chamamos atualmente. Para responder às necessidades dos peregrinos, assim como às daquelas que nos pedem ajuda, incluindo mulheres de Belém que muitas vezes nos pedem, ensinem-nos a rezar. Não podemos ir ter convosco, por exemplo, uma vez por mês, para que nos ensinem as orações?
by odpowiedzieć na te zapotrzebowania zarówno pielgrzymów, zarówno osób, które się do nas zwracają, nawet kobiet z Betlejem, które potrafią przyjść i powiedzieć: nauczcie nas modlić się. Może raz w miesiącu mogłybyśmy się spotykać u was, abyście nas nauczyły modlitwy. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Zwróciłyśmy się o pomoc Recorremos à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre para nos ajudar nesta nossa iniciativa e estamos muito gratas pela sua resposta positiva. Daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Não são apenas católicos os que visitam o convento de Belém. Cada vez mais, representantes de outras fés vêm visitar e rezar com as irmãs pela paz na Terra Santa. kiedy odwiedzają nas pielgrzymi, i to z bardzo wielu krajów świata, przedstawiając życie. Quando os peregrinos nos vêm visitar, o que inclui pessoas de vários países do mundo, não introduzimos apenas a vida e espiritualidade de Mariam. Também rezamos em conjunto e invocamos o Espírito Santo. Muitas vezes esta oração é acompanhada de um gesto muito simples de pousar o manto pessoal de Mariam sobre a pessoa e recitar umas palavras muito simples. Abençoada Mariam de Jesus crucificado, reza por nós. Os peregrinos experimentam uma sensação única, tratados e curados de problemas muito sérios. Albo tak bardzo zwyczajnie dotknięcia i uzdrowienia z bardzo poważnych problemów. No fundo, trata-se de trazer cada uma das pessoas no nosso coração, apresentá-las a Deus e ao seu amor, para que um dia a comunhão vinda somente através de Deus possa crescer no entre nós. Ojciec Święty podczas homilii beatyfikacyjnej nazywa Mariam znakiem. Durante a beatificação, o Santo Pai disse que Mariam era um sinal de unidade para a Terra Santa. Para nós é óbvio que também continuamos o legado de Mariam. Os nossos olhos viram-se para Deus, percorremos o caminho intermédio entre os dois povos. Não tomamos partidos, rezamos por ambas as nações de igual forma. Modlić się za jeden i drugi naród bez przyjmowania pozycji jednego czy drugiego narodu. Olá de novo. Se só agora nos está a sintonizar, está a ver Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS, e hoje vamos falar dos cristãos na Terra Santa a propósito da visita do Santo Padre à Jordânia, Palestina e Israel. Comigo em estúdio está a Catarina Martins. Olá, Catarina. Olá, Paulo. A Catarina é a diretora da Fundação AIS, como bem sabem, e hoje está aqui connosco em estúdio precisamente para nos falar um pouco sobre a realidade da comunidade cristã na Terra Santa, as suas dificuldades e de que forma nós aqui em Portugal podemos ajudar estes cristãos. E gostaria de começar precisamente por perguntar quantos cristãos sensivelmente vivem na Terra Santa. São muito poucos, infelizmente, e a perspectiva é que cada vez sejam menos, têm vindo a diminuir. E posso dizer que, portanto, em Jerusalém, na Cisjordânia, pensa-se que há cerca de 50 mil cristãos. E em todo o território de Israel, pensa-se que haverá cerca de 140 a 150 mil cristãos. Isto tudo numa população de 7 milhões de pessoas, portanto a percentagem de cristãos é cerca de 2%, portanto muito, muito pequena. Nós vimos há pouco um documentário sobre as Carmelitas de Belém e houve uma frase que me impressionou particularmente quando a Madre Superiora disse que existem 68 mesquitas em Belém e nos arredores e que muitas vezes estão instaladas em prédios normais e em casas da cidade. E diz ela que quando chega a hora da oração para as irmãs, que coincide muitas vezes com os momentos de oração dos muçulmanos, acontece uma espécie de confronto. As palavras são dela, a frase é mesmo dela, o som vindo da cidade é tão alto
que não nos conseguimos ouvir umas às outras a cantar as orações. E depois ela ainda acrescenta, vivemos realmente numa cidade muçulmana. Estar em Belém é já um sinal quase que uma missão em si mesma. É verdade, Paulo, e a irmã sublinhou muito bem esta parte no documentário da importância de estar e por isso isto também é muito importante para nós, ajudar a comunidade cristã a sobreviver e a manter-se viva nesta cidade onde Jesus nasceu e, portanto, faz todo o sentido para nós ajudar a Igreja que sofre, ajudar estas comunidades, a comunidade cristã que quer permanecer nesta terra onde Jesus nasceu e estar a apoiar aqueles que trabalham diretamente com esta comunidade. Mas a realidade é bem complicada. Em Belém há cada vez menos cristãos. Muitas famílias abandonam a região. Belém faz parte da Cisjordânia, um território da Palestina, uma espécie de um enclave no meio de Israel. Israel, por causa dos conflitos que há na região e por uma questão também de securitária, decidiu construir à volta de toda a região da Cisjordânia um muro gigantesco de cimento com 8 ou 9 metros de altura. Este muro isola os palestinianos, mas também os cristãos que vivem ali. É verdade, Paulo, e isto é fácil nós percebermos que estão num território em que a toda a volta está um muro, portanto toda a comunidade, independentemente de qual seja a sua religião, vive numa prisão. E de facto é como que viver numa prisão, uma vez que é preciso ter uma autorização para poder sair, há um horário restrito de entrada e de saída, portanto as pessoas só podem começar a sair da Cisjordânia a partir das 6 da manhã e têm que entrar obrigatoriamente até às 7 da tarde. E, portanto, tudo isto torna a vida muito restritiva, muito limitada, em que não há, de facto, liberdade. E, para além disso, se por acaso alguma pessoa se arrisca a chegar um pouco depois desta hora de entrada, as consequências podem ser graves, muitas vezes até a própria prisão, pelo facto de ter chegado tarde a este ponto de controlo antes de entrar na sua própria casa, no seu próprio território. Se isso é particularmente válido para todos, calculo que seja muito mais violento até para os cristãos. Claro, com certeza que sim, porque é uma comunidade muito pequena, portanto, por ser pequena também muito frágil, e, portanto, acaba por tornar a vida destes cristãos, desta comunidade cristã que vive em Belém, de uma dificuldade e de uma exigência muito, muito grande em termos do dia-a-dia, das dificuldades das pessoas que vivem. Nós temos algumas pessoas que conhecemos e que estão junto e, portanto, temos um contacto de uma pessoa que vive e que nos falou, de facto, destas dificuldades do dia-a-dia, de como é estar numa terra onde é preciso passar por postos de controle para poder sair, das dificuldades que vivem, uma vez que não há possibilidade de trabalho naquela zona e, portanto, também não é fácil poderem ir para Jerusalém para poderem arranjar outro tipo de trabalhos e terem mais facilidades no seu dia-a-dia. Portanto, de facto, toda esta vivência, toda esta forma como está estruturada o dia-a-dia da cidade, torna muito difícil a vida, particularmente da comunidade cristã, por ser, de facto, uma comunidade extremamente pequena e com pouca força naquela zona. E de que é que vivem os cristãos nesta região? Desta região vivem essencialmente do turismo e vivem da venda de produtos que fazem manualmente de artigos de madeira de oliveira. São exemplos os terços, as imagens que vão fazendo e que vão produzindo e que vão vendendo aos próprios turistas que vão chegando a esta zona portanto, à Cisjordânia, à zona de Belém. Muitas vezes esta forma só de fazer estes produtos e de os vender é a única forma que eles têm de sobreviver e é o único sustento que têm para toda uma família. Portanto, podemos imaginar o que é fazer a sua vida ou a forma de sustento ser apenas esta venda de terços. Portanto, podemos imaginar que é uma vida com muitas dificuldades e com um nível de pobreza também bastante elevado. Esta viagem à Terra Santa, o Papa Francisco disse, como eu disse aliás no início do programa, tem como grande objetivo o de ajudar e reforçar o diálogo e a fazer pontes entre as várias comunidades por causa do aspecto de guerra e de violência desta região. Aliás, o Papa nesta viagem fez questão de ir acompanhado por dois amigos argentinos, que é o Rabino de Buenos Aires e um líder muçulmano, que para dar esse exemplo mesmo, ele, um homem vestido de branco, vai acompanhado por um rabino, portanto um judeu e um líder muçulmano, para explicar que a religião não pode ser, digamos, um obstáculo para a paz. E isso vai aumentar muito mais a importância desta viagem, que aliás, como disse, depois das históricas visitas à Terra Santa de Paulo VI em 64 e de João Paulo II no ano 2000,
e de Bento XVI, agora recentemente, no ano de 2009, é a primeira vez que, portanto, como eu disse, que um Papa inclui no seu séquito oficial um líder judeu e outro muçulmano. E isto é um sinal, não é? Isso é um sinal importantíssimo de demonstrar, portanto, um Papa ir acompanhado com estes líderes, um muçulmano e um judeu, é extremamente importante dar um sinal de paz, um sinal de que é possível, independentemente da religião de cada um, haver amizades, ser possível viverem juntos. Portanto, é um sinal fortíssimo que o Papa está a dar ao levar estas duas pessoas tão importantes e, de facto, num local onde estes conflitos entre as três religiões é tão forte e está tão marcado e tão presente no dia-a-dia, é de facto extraordinário o Papa fazer-se acompanhar por estas duas pessoas para mostrar que, de facto, somos todos filhos de Deus, somos todos amados por Deus e, portanto, temos lugar para todos e todos têm lugar, independentemente de onde quer que estejam. Estamos quase a chegar ao fim do nosso programa, mas antes gostaria ainda que vissem mais um pequeno filme. Este é mesmo muito pequeno, é de cerca de apenas 4 minutos, sobre precisamente a situação dos cristãos na Terra Santa, no fundo aquilo que nós temos estado aqui a falar ao longo deste programa. Que este filme vai nos ajudar a compreender melhor os desafios e as incertezas por que passam os nossos irmãos que vivem nesta região. Já agora também para vos dizer que o que é a Terra Santa? Terra Santa é a terra em que Deus se revelou aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, e é também a terra onde Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou dentre os mortos. É a terra onde nasceu a Igreja e começou a pregação do Evangelho. Mas quais são as fronteiras da Terra Santa? Poderão perguntar. Para muitos, abrange lugares em Israel e na Palestina, mas há também quem inclua a Jordânia, o Líbano, a Síria e o Egito, pois foram também lugares de acontecimentos bíblicos muito importantes e que Jesus percorreu durante a sua vida. Bom, agora vamos lá então ver esse pequeno filme que tenho preparado para vocês. Bem-vindos a Onde Deus Chora, o programa semanal da Fundação AIS dedicado à Igreja que sofre em todo o mundo. A construção por parte de Israel de um muro de 8 metros de altura em torno dos territórios palestinianos aumentou mais ainda o isolamento político e físico dos cristãos palestinianos que aí vivem. Ficamos muito felizes e agradecidos por ver tantos peregrinos a visitar os lugares sagrados. Por outro lado, é doloroso verificar que a igreja local, os cristãos locais, não podem visitar esses mesmos lugares sagrados. Os muros nunca trazem a paz, trazem mais frustrações, amargura, ódio, criam guetos. São estes os muros. They create ghettos. These are the walls. Somos uma família, mas metade está deste lado e outra metade do lado de lá. Também há crianças a brincar do outro lado do muro, mas já não podemos brincar juntos. Esperamos e continuamos à espera de uma solução para este conflito, mas até ao momento não há nenhuma. A verdade é que não há esperança e as pessoas optam pela solução mais fácil, a imigração. Somos 8 irmãos, 5 rapazes e 3 raparigas, mas eu sou o único que fiquei com a minha mulher e o meu filho. Estamos perto da Igreja de Natividade e ninguém consegue acreditar que esta loja está fechada. Ninguém. Christians make up 2% of the Holy Land's Os cristãos constituem 2% da população da Terra Santa. Na verdade, eles vivem numa cidade muçulmana, mas continuam muito conscientes de que foi nesta cidade que Jesus nasceu. Jesus was born. W mieście, gdzie narodził się Jezus. Para mim tem um grande significado ter nascido na cidade de Davi, na cidade de Belém, o lugar onde Jesus nasceu. It would be a sad reality to have the Holy Land without living stones. Then when you go to the Holy Land, go and visit the shrines. But don't go... Procuramos convencê-los a ficar, tentamos dizer-lhes que a sua presença na Terra Santa não é uma presença qualquer, é uma missão, é uma vocação estar no berço da nossa fé. For 2,000 years to come and tell you, you are welcome, we love you, we gave you our Christ, we gave you our Mary, we gave you the apostles, come and share our life.
Gostaram do filme? Os cristãos são uma comunidade minoritária na Terra Santa e precisam muito da nossa ajuda. Catarina, uma pergunta direta. Então, as pessoas lá em casa estão sensibilizadas, ajudam como? Quer dizer, a Fundação ajuda a fazer o quê na Terra Santa? Nós, neste momento, temos alguns projetos que estão a decorrer na Terra Santa, nomeadamente o apoio pastoral que fazemos através das irmãs e dos padres que estão presentes e que ajudam as comunidades. Temos a impressão de literatura também de bíblias e missais em árabe, também é uma forma de ajudar. Temos também a recuperação do seminário na Palestina também, que é uma outra forma de ajudar. Portanto, há várias formas. E se quisermos ajudar de uma forma muito direta, talvez possamos, através daqueles terços que já falei, dos produtos que os cristãos da Terra Santa produzem e que fazem manualmente, se entrarem em contacto connosco, poderemos fazer chegar estes terços que vão ajudar concretamente aquelas famílias que estão no terreno e que necessitam da nossa ajuda para poderem estar ali, manterem-se vivas e continuarem a ser uma presença de Deus nesta terra tão especial que é Belém. Muito bem, tenho certeza que todas as pessoas já estão convencidas de alguma forma da necessidade de ajudar os cristãos em minoria, claramente em minoria na Terra Santa. Catarina, uma última palavra para estas pessoas, os nossos telespectadores que querem ajudar, como é que podem fazê-lo? Basta entrar em contacto connosco para o nosso número de telefone e podem pedir mais informações sobre a situação da Terra Santa ou podem nos pedir estes artigos que nós falámos aqui ou apoiar um projeto concreto também que falámos aqui durante este programa. Há várias formas de poderem ajudar e nunca podemos esquecer aquela forma que eu falo sempre e que eu acho que é a mais importante, as orações. E acho que esta visita do Papa é também um momento oportuno para todos nós juntarmos as nossas orações para que a visita de facto tenha um impacto positivo na vida de todas as comunidades religiosas que vivem nesta parte do mundo. Muito bem. Com este último apelo da Catarina Martins, chegamos ao fim de Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Até ao próximo programa, se Deus quiser.